Que o estado do Ceará foi o pioneiro em abolir a escravidão no Brasil já é de conhecimento de todos nós. No entanto, frequentemente surgem na historiografia brasileira análises que tentam diminuir a importância deste feito, afirmando, por exemplo, que isso se deu graças à pouca utilidade do negro para a economia da província, que após seguidas secas teria um grande contingente de mão de obra trabalhando por comida e abrigo. Esta afirmação se torna rasa, primeiro por não levar em conta que os portos fechados pelos grevistas jangadeiros eram estratégicos para o carregamento dos navios escravistas, que teriam como destino o sudeste do Brasil. E segundo, por negligenciar totalmente o árduo trabalho do movimento abolicionista cearense, que desde a década de 1850 já era um dos mais atuantes pela causa no país. Muito antes da aprovação da Lei do Ventre Livre, partiu do deputado cearense Pedro Pereira da Silva Guimarães um projeto que previa a libertação de negros nascidos no Brasil a partir de 1850. Já em 28 de dezembro de 1868, o presidente da província do Ceará, Diogo Velho Cavalcante, autorizou, através de resolução, o uso de verba pública para a emancipação anual de escravizados, com a compra de alforrias. A partir de 1870, as sociedades e associações abolicionistas começaram a surgir em diferentes municípios cearenses, sendo a primeira delas a de Baturité, que era presidida pelo padre Raimundo Francisco Ribeiro. E no ano de 1879, na capital Fortaleza, foi criada a Sociedade Perseverança e Porvir, que daria origem à Cearense Libertadora, um importante braço para o movimento grevista dos jangadeiros em 1881. A Sociedade Cearense Libertadora tinha como membros escritores, jornalistas, médicos, comerciantes e outros profissionais, unidos pela causa abolicionista brasileira. Era mantida por doações de seus sócios e realizava suas reuniões em sede própria ou na casa dos associados, que deliberavam sobre as ações do grupo para a libertação do maior número possível de cativos da província. Além do trabalho de libertação, que incluía a compra de alforrias e denúncias dos proprietários que mantinham escravizados africanos livres por direito, os sócios também procuravam atuar na conscientização da população, através de publicações no jornal mantido por eles, chamado O Libertador. Foi através deste veículo que os cearenses souberam das atuações coordenadas entre a Sociedade Libertadora e os trabalhadores do porto do Mucuripe, que já em fevereiro de 1881 se uniram a fim de impedir o embarque ilegal de negros libertos, que seriam levados como escravos para a capital do país. Este é mais um ponto importante do movimento abolicionista da província, que não se restringiu apenas às ações da elite branca, tendo também a adesão das camadas populares, entre os quais estavam os jangadeiros e ex-escravizados. O grupo formado por ex-escravizados e mestiços tiveram igualmente uma associação abolicionista, chamada de Clube dos Libertos, e da mesma forma mantiveram um caixa para a compra de alforrias e ações libertadoras. O primeiro presidente e também fundador do Clube dos Libertos foi José Luiz Napoleão, um jangadeiro ex-escravizado que, muito antes de fazer parte do movimento, havia comprado sua própria liberdade, a de alguns membros de sua família e a de vários outros desconhecidos, cujos parentes o procuravam. Foi na figura de Napoleão que o primeiro movimento grevista dos jangadeiros se apoiou e, segundo consta, com seu poder de liderança, ele chegou a reunir cerca de 1.000 pessoas em apoio à causa. Posteriormente, passou para Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, o posto de líder dos grevistas, tendo sido este o jangadeiro a entrar para a história. A mobilização dos abolicionistas cearenses com o apoio das camadas mais pobres da sociedade ganhou repercussão nacional e internacional, e em mais uma ação pelo fim do trabalho escravo na província, foi dada a ordem de se utilizar o embaraço público contra os proprietários de escravos, motivo pelo qual muitos deles passaram a libertá-los de suas posses em troca da divulgação do feito nos jornais de grande circulação da época. Com isso, enquanto o governo central ainda discutia de que forma o trabalho escravo poderia ser extinto sem que a elite latifundiária tivesse prejuízo, a província do Ceará iniciou a partir de 1883 a abolição da escravidão em vários municípios, até que em março de 1884
se tornou a primeira província a aboli-lo totalmente. O movimento iniciado pelos grevistas, pelas sociedades libertadoras e outros grupos populares do Ceará serviu de inspiração para vários locais do país. E, quando finalmente em 1888 o Brasil determinou o fim do trabalho escravo, os cearenses já haviam feito história ao demonstrar seu grande senso de união em favor da causa abolicionista.